Bem-vindo de volta. Hoje é 11 de abril de 2026 e estamos recebendo Stanislav Krapivnik, ex-oficial do Exército dos Estados Unidos, nascido em Donbas e que retornou. Muito obrigado por voltar ao programa. Sempre um prazer. Então vemos que os Estados Unidos agora falharam, essencialmente, não apenas em sua guerra por procuração contra a Rússia, mas também em sua guerra contra o Irã. E isso está acontecendo em um momento muito crucial da história mundial, à medida que o poder passou de uma hegemonia global para uma distribuição multipolar de poder, na qual dois centros de poder resistiram ao poder militar dos Estados Unidos. Agora, não apenas é um sistema multipolar, mas, diferente da antiga era multipolar, trata-se de uma multipolaridade liderada por estados não ocidentais. Quero dizer, as derrotas no Irã e na Rússia realmente parecem intensificar essa mudança em direção a uma ordem mundial menos centrada no Ocidente. Eu só queria perguntar primeiro se você também vê essas guerras no contexto da ordem mundial. Sabe, a ironia de tudo isso é que a Rússia sempre tentou no passado, não tanto agora, fazer parte do Ocidente. E o Ocidente sempre olhou de cima, dizendo, vocês não são bons o bastante, podem até se parecer conosco, mas não são bons o bastante. E agora a Rússia foi com tudo para o outro lado, basicamente que se dane o Ocidente. O pêndulo balança, pró-Ocidente, anti-Ocidente. E nesse momento está muito mais no campo anti-Ocidente. E vai continuar assim por anos, talvez décadas. É irônico, porque uma das lideranças do Ocidente está se corroendo e desmoronando. E a Rússia poderia, na verdade, ter sido a salvadora do Ocidente. Mas sabe como é? As pessoas que você rejeita hoje podem ser as que mandam em você amanhã. Então é dessa mão que você vai precisar para te tirar do buraco em que se meter amanhã. É por isso que você deve tratar os outros como gostaria de ser tratado. Mas esses são valores cristãos, e o Ocidente abriu mão deles há muito tempo. Faça aos outros o que deseja que façam a você. Talvez leia uma lição de moral enquanto está nisso. Dito isso, você está apoiando genocídios por todos os lados. O que pelo menos eu reconheço aos europeus ocidentais, que eles, exceto os britânicos, que ainda o fazem de qualquer forma, não estão apoiando a política genocida israelense. Pelo menos verbalmente não estão apoiando os israelenses. De novo, claro, Mears estava chorando por Netanyahu, seu brinquedinho, seu queridinho lá, falando sobre o quanto a Alemanha precisa apoiar os israelenses. Mas pelo menos o ato de realmente demonstrar alguma firmeza, os italianos deixaram de fingir que apoiavam os israelenses. O Irã, a parte interessante é que o Irã nunca poderia realmente ser considerado parte do Ocidente. O governo iraniano era muito pró-Ocidente. Sejamos realistas. Então, quando Trump falou em mudança de regime, ele estava absolutamente certo. Ele fez uma mudança de regime geracional. As pessoas que eram pró-Ocidente, as pessoas que queriam fazer um acordo com o Ocidente, as mesmas pessoas que por 40 anos não desenvolveram armas nucleares, mesmo podendo, porque o artigo mais antigo que vi do Jerusalem Post, em 1986, dizia o Irã vai ter armas nucleares em um mês. Eu sei, Swund. Em um mês. E eles vêm batendo nesse mesmo tambor há 40 malditos anos. As pessoas que queriam estar próximas do Ocidente, todas estão mortas agora, ou a maioria delas está. Ainda restam algumas. E o Ocidente as matou, de uma forma ou de outra. Não apenas partes do Ocidente as mataram, mas o resto do Ocidente ainda veio, de forma hipócrita, acusá-las de agressão por responderem a um ataque, por verem seu povo e sua liderança sendo assassinados e civis sendo massacrados. Em especial, vamos começar pela escola e pelas menininhas. E as pessoas que vieram depois são da geração mais jovem, aquelas cuja psique foi moldada lutando contra o procurador americano no Iraque que havia invadido o Irã. As pessoas parecem se esquecer dessa parte.
Não foi apenas uma guerra de fronteira. O Iraque havia invadido o Irã em um ataque surpresa. E então veio aquela longa guerra. Khomeini Jr., aos 17 anos, era um soldado de infantaria, voluntário por 2 anos na linha de frente, vendo seus amigos morrerem. Foi isso que moldou a juventude e a mentalidade deles. É bastante irônico que essas sejam as pessoas que o Ocidente colocou no poder, tanto na Rússia quanto no Iraque. E você tem razão. O Ocidente demonstrou sua incapacidade de realmente fazer qualquer coisa. Quero dizer, não vamos comemorar como se tudo isso tivesse acabado. Como diz o ditado americano, acabou, exceto pelas mortes. E essa é a verdade. Ainda vai haver muita morte, porque o conflito no Irã não terminou. Vamos ver se esse cessar-fogo intermitente e meio falso dura até o fim da próxima semana. Isso realmente dá ao Trump uma saída para sua estupidez bombástica. E sabe, mudando um pouco de assunto, bem, na verdade nem tanto. Ontem eu tive uma entrevista com Robert Barnes e ele me disse que recebeu informações de suas fontes próximas na Casa Branca. Elas eram próximas de Vance e de outras pessoas. Ele disse que Vance tem trabalhado como um louco para manter Trump sob controle. Trump está fora de controle, o que, se você não sabe o que isso significa, vem da época em que os americanos colocaram os indígenas em reservas como parte dos tratados de paz, que sempre foram quebrados, todos foram quebrados. Comece a julgar com quem você está lidando a partir de pequenos fatos como esse. Eles forneciam comida para os indígenas, mas geralmente era carne podre ou simplesmente nada. E geralmente é por causa de pessoas corruptas do lado da oferta, os fornecedores. E se os indígenas tivessem que caçar, isso era proibido, eles não podiam caçar. Então realmente tinham a escolha entre morrer de fome ou caçar. Mas se fossem caçar, estariam saindo da reserva. E é daí que vem a expressão. Significa que você quebrou as regras e foi para algum lugar mais radical. E aliás, para os indígenas isso significava que o exército americano viria e os massacraria por isso. Então era ou morrer lentamente de fome ou lutar. Mas no caso do Trump, off the reservation quer dizer que ele foi parar no mundo da lua. E ele realmente começou a ficar desesperadamente e perigosamente insano. Então, para onde isso vai? Eu não sei. Mas provavelmente ainda vai haver bastante morte pela frente. Ainda há muita morte pela frente na Ucrânia. O futuro está selado. Mesmo que a OTAN entre, que os americanos avancem, os turcos não o farão. Na verdade, os turcos agora, há propostas deles para mover a marinha turca e bloquear Odessa. Há um ditado, deite-se com cães sarnentos e acordará com pulgas. E os turcos certamente pegaram as pulgas ucranianas depois de Odessa. Eles apoiaram a Ucrânia tanto quanto puderam, vendendo armas, construindo novos navios para eles, que agora nunca serão entregues. E a Ucrânia respondeu atacando um petroleiro turco em águas turcas com um drone. Quer dizer, isso é um tapa na cara de Erdogan, ou mais como um cuspe no olho dele. Ele não pode deixar isso passar. E os turcos estão indignados depois de tudo que fizeram pelos ucranianos. Eles deveriam ter sabido melhor com quem estavam se envolvendo. Agora eles têm a frota ucraniana com a qual precisam lidar e os turcos estão indignados. Eles estão observando, bem, essa mudança, sabe? A Turquia provavelmente tem 60% da opinião pública pró-ucraniana em comparação com pró-russa. E agora nem é mais 60% pró-russa, provavelmente está mais perto de 80% pró-russa depois da agressão descarada da Ucrânia contra a Turquia. E veja, ainda há, como outro golpe para os mercados mundiais, a Europa criou um monstro de Frankenstein. E agora esse monstro de Frankenstein está cobrando a conta da Europa. Os preços estão disparando e a crise energética está arrastando a União Europeia para baixo ainda mais rápido. Então o que Zelensky faz? Putin declara um cessar-fogo de 30 horas. Zelensky, muito provavelmente, quer dizer, não muito provavelmente, 100%, por meio do Azerbaijão, drones ucranianos atacaram 2 plataformas de petróleo russas no Mar Cáspio. Certo. Claro, não há muito o que queimar em uma plataforma.
Quero dizer, existem plataformas de perfuração e qualquer petróleo que possa estar subindo fica embaixo, indo para os oleodutos para ser extraído. Então, se você atingir algo na parte de cima, pode acertar algum tipo de reservatório de combustível ou algo assim, mas realisticamente falando, não há muito o que queimar no topo de uma plataforma de petróleo. Mas o fato do ataque coloca pressão sobre o mercado em apenas uma direção, o que, é claro, se traduz em que isso não vai impedir a Rússia de obter combustível para si mesma e para o exército russo. Só vai assustar ainda mais os mercados e fazer os preços subirem para todo mundo. Aliás, todos aqueles idiotas nos Estados Unidos que estão fazendo sinal de virtude para a Ucrânia e escrevendo isso é ótimo. Pois é, vocês é que vão pagar mais caro. Aproveite the tour, facets, rufagged. Sabe, quando você disse que os russos nunca foram considerados parte da Europa, isso realmente se encaixa em uma falha histórica mais ampla, na minha opinião. Podemos voltar a Pedro o Grande, há 300 anos, que realmente queria europeizar a Rússia. Claro, parte disso tinha a ver com modernizar suas indústrias e tornar-se uma potência marítima no Mar Báltico, mas também foi uma revolução cultural para remodelar a Rússia e torná-la mais europeia. E, como você disse, isso nunca foi aceito por muitos dos estados europeus. Os russos ainda eram vistos como os asiáticos da Europa, os bárbaros às portas da civilização, permanecendo essencialmente como o outro, o leste em relação ao oeste, tudo isso. Mas o que achei interessante nos anos 90 foi Boris Yeltsin. Quer dizer, para mim, ele era como a segunda vinda de Pedro, o Grande, exceto que não trouxe uma marinha nem prosperidade. Mas ele queria novamente refazer a Rússia para torná-la o mais europeia possível, embora mais no sentido geopolítico. Ou seja, ele corria tão rápido em direção ao Ocidente que simplesmente ignorava todos os parceiros tradicionais no Oriente. E claro, uma vez que ele descartou as alternativas, sabe, não seria recompensado, agora poderia ser explorado. Eu vejo isso como algo semelhante ao que os americanos podem fazer com a Europa agora. Só temos um parceiro, eles podem colocar qualquer acordo na mesa. Mas acho que é por isso que o que aconteceu agora é tão significativo. Não é apenas a Casa Europeia Comum de Gorbachev dos últimos mais de 40 anos que foi jogada fora, ou essa possibilidade. Sabe, a política externa da Rússia centrada no Ocidente já dura 300 anos. A modernização e o desenvolvimento meio que significavam que era preciso olhar em certa medida para o Ocidente. Mas agora, sabe, os russos têm todos esses parceiros no Oriente. É algo muito diferente. É frustrante como europeu, porque venho dizendo há décadas que uma Rússia integrada à Europa seria uma fonte de renovação, uma Europa poderosa e autônoma. Em contraste, o que fizemos ao redividir a Europa, ao expandir a OTAN, é o que vai nos transformar em marionetes, sem prosperidade, fracos, carentes de segurança e, claro, vassalos também. Quero dizer, deveríamos ter trabalhado para eliminar as linhas divisórias. No entanto, se você tentar defender esse argumento na Europa, ninguém quer ouvir. Tudo o que eles querem saber, não apenas desde 2014, mas em geral, é que você precisa apoiar as linhas divisórias, mesmo que não haja uma boa razão para isso. Tudo o que eles querem é saber que você está nas trincheiras do lado deles. E só. Toda a aspiração de acabar com as linhas divisórias na Europa é um não assunto. Mas eu queria perguntar, porém, embora a guerra ainda não tenha acabado, como você disse, nem no Irã nem na Ucrânia, vemos que algumas partes do sistema de hegemonia dos Estados Unidos parecem estar se desintegrando. Porque, se você quer hegemonia, precisa baseá-la em sistemas de alianças. Ou seja, você divide o mundo entre aliados dependentes e adversários enfraquecidos. E agora que os Estados Unidos estão claramente em declínio, vemos as consequências não apenas na Ucrânia, mas também nos estados do Golfo. Os estados do Golfo agora estão se perguntando: até que ponto estamos convidando os americanos? Estamos seguros ou vulneráveis? Estão dizendo a mesma coisa no leste asiático.
Espero que em breve tenhamos essas discussões na Europa, porque quanto mais punição podemos suportar antes de aceitar a realidade. Mas parece que ainda temos essa dupla pressão. Por um lado, os líderes europeus ainda estão irritados, querem derrotar os russos para que possamos restaurar o Ocidente político. Ao mesmo tempo, há muita pressão agora. É preciso se ajustar à realidade antes que seja tarde demais. Por exemplo, os estados bálticos são um ótimo exemplo. Quero dizer, ao atacar a Rússia através do território báltico, isso é visto como uma forma de enfraquecer os russos e trazer de volta o Ocidente político. Mas isso também deixaria os europeus, assim como os estados do Golfo, completamente expostos, sem que os americanos viessem salvar o dia. Eu estava me perguntando, como você vê isso? Você acha que a Europa vai recuar ou que vai seguir em frente, caminhando para uma guerra direta com a Rússia? Sabe, Pedro, o Grande, embora não seja exatamente correto dizer que ele estava tentando entrar na Europa, na verdade, ele estava tentando entrar na Europa Ocidental. Nós estávamos voltando para, bem, nós somos a Europa Oriental. Literalmente, a Rússia compõe cerca de um quarto do continente europeu. As pessoas parecem esquecer disso. Ou, dependendo de como se olha, pode chamá-la de subcontinente. Pode-se até pensar na Europa como uma grande península do continente euroasiático. Mas veja, nós estávamos ativamente voltando para outras partes da Europa Oriental, que então faziam parte da comunidade polaco-lituana. Naquela época, quase metade de seu território havia sido originalmente terra russa que a Lituânia havia conquistado. E a Lituânia havia se tornado um estado russo porque era cerca de 90% russa. Mas então, com a união com a Polônia e tudo mais, foi algo radicalmente diferente. Em certo momento, a Lituânia poderia ter se tornado a Rússia, eu suponho, porque estava literalmente competindo para se tornar a Rússia. A maior parte de sua população era russa, e eles eram cristãos ortodoxos. Então, sim, a história dá suas voltas. Ela olhou em outra direção e, eventualmente, desistiu ou perdeu seu império e foi incorporada pela Polônia. Mas, dito isso, quero dizer, a Rússia era um tanto atrasada naquela época, mas não tanto quanto as pessoas pensam. Não podemos esquecer que a Rússia foi um dos primeiros países a adotar armas de pólvora. Na verdade, a tecnologia de canhões, a partir de Ivan Grozny, Ivan o Terrível, foi muito ativamente desenvolvida na Rússia. E isso ajudou a repelir e destruir as várias entidades mongóis. Quando eles avançaram, isso contribuiu para sua destruição na Batalha de Molod, onde o exército de Ivan Grozny exterminou completamente o invasor Khanato da Crimeia, o que hoje chamamos de Tártaros da Crimeia, graças aos soviéticos que renomearam tudo. Mas eles eram mongóis, parte da Horda Dourada, e tinham um contingente de janízaros turcos. Foram simplesmente aniquilados. De 45 ou 50 mil, acho que apenas 2 ou 3 mil conseguiram voltar para casa ou ainda estavam fugindo. E isso se deveu em grande parte às armas de pólvora que o Estado russo vinha desenvolvendo ativamente, comprando de todos os lados e empregando em quantidades maiores do que muitos exércitos da Europa Ocidental ou Central na época. Então houve muito desenvolvimento. O que Pedro o Grande estava buscando não era apenas entrar na Europa. Como eu disse, tratava-se de ser aceito. A, pelos europeus ocidentais, especificamente os europeus ocidentais, e B, de obter as tecnologias mais recentes, como a construção naval. E a propósito, a primeira frota russa não foi feita para o Báltico. A primeira frota russa foi construída em Voronezh e desceu pelo Mar Negro para esmagar os turcos. Aliás, já que estamos falando disso, uma das coisas interessantes é que em uma das guerras russo-turcas do século XIX, a Rússia foi o primeiro país do mundo a começar a usar balas de canhão explosivas. Eles encurralaram a frota turca e simplesmente a exterminaram, queimaram tudo. Bem, eu diria que queimaram até o chão, mas na verdade só queimaram até o nível do mar.
E o resto afundou. E a mídia ocidental ficou completamente enlouquecida. Não com, vejam, os russos derrotaram os turcos, com quem supostamente estamos lutando há 300 anos, mas sim com, aqueles terríveis russos. Massacraram os pobres turcos, a pobre frota turca. Então vemos isso como uma continuação da mesma propaganda que se vê hoje. Quando os europeus ocidentais estão lutando contra os turcos, é aqueles terríveis turcos. Mas quando são os russos, é aqueles russos malignos lutando contra os turcos. É a mesma coisa. E você tem razão. São absolutamente os europeus, os da Europa Central e Ocidental, que têm sido muito ignorantes em relação ao que é do próprio interesse deles. Quero dizer, a Rússia, a única hora em que eles olham para a Rússia é quando precisam de alguém para tirar as castanhas do fogo por eles. Como diz o ditado, eles precisam de sangue russo e de ouro russo para alguma coisa, digamos para lutar contra Napoleão ou quem quer que fosse, Frederico o Grande em sua época e assim por diante. Foi então que começaram a apelar à Rússia. E veja, na Primeira Guerra Mundial, a Rússia foi movida pelo pan-eslavismo. E não vamos esquecer, os eslavos representam cerca de 50% da população caucasiana, literalmente metade das pessoas brancas do mundo. Infelizmente, eles têm sido muito desorganizados e foram manipulados e usados por outras entidades para lutarem entre si por milênios, ou até mais. A Rússia foi movida pelo pan-eslavismo e por um forte senso de ortodoxia. Na Segunda Guerra Mundial, a Rússia foi movida pelo proletariado, os trabalhadores, a classe trabalhadora unida. A Rússia de hoje, especialmente o povo, é movida pela Realpolitik. Nos últimos 4 anos, ou na verdade por mais tempo, se pensarmos bem, desde 2014, a russofobia que transbordou de todos os poros da Europa e do restante do Ocidente realmente fez o povo da Rússia cair na real. E é por isso que a guinada anti-ocidental foi muito, muito forte e muito, muito rápida. Isso é culpa do próprio Ocidente como entidade. Então, sim, sinceramente acredito que aqueles drones ucranianos não voaram pela Polônia e pelos Balcãs. Acho que aqueles drones ucranianos, ou talvez seja melhor dizer drones estonianos, estavam decolando da Estônia e voando em direção à Rússia. Há cerca de 6 meses, talvez 5, houve uma explosão quando esses drones explodiram no meio da Estônia, e os estonianos não culparam a Rússia por guerra de drones. Na verdade, eles tentaram abafar isso o máximo possível. Mesmo assim, vídeos vazaram, fotos vazaram. O mesmo tipo de drone caiu no meio da Estônia. Uma bela cratera ali. Pedaços de drone espalhados para todos os lados. Drones no estilo de avião. Então isso não é novidade. Mas a pressão sobre o Kremlin para fazer da Estônia um exemplo é insana. E quando você considera que metade da população estoniana é russa, tem sido russa desde o século IX, sabe, a cidade de Narva, que foi anexada à nova entidade chamada Estônia pelos soviéticos, porque não existia uma Estônia. Não existia uma Letônia. Existia uma Lituânia, mas não existia Estônia nem Letônia. Esses estados não existiam. Foram criados pela União Soviética porque estavam recortando o mapa russo. Embora as pessoas de lá obviamente existissem, elas nunca tiveram estados próprios. Não têm histórico de autogoverno. Tiveram um breve momento em que surgiram repentinamente após a Revolução Russa e a Guerra Civil, e depois desapareceram, sendo absorvidas pela União Soviética, com territórios adicionais anexados a elas. Narva sendo um desses. Narva foi fundada como uma fortaleza pelo rei dinamarquês Vladimir. Ainda estou tentando lembrar os nomes. Mas, literalmente, o nome dele era Vladimir, na década de 1280. Essa era a fortaleza. Havia uma cidade russa ali chamada Radva, preciso verificar o nome exato, que existia naquele local desde os anos 900. Então essa área é, sabe, os russos na Estônia não têm direitos, eles nem sequer são cidadãos de segunda classe. Eles não são cidadãos, ponto final. Eles têm um ótimo passaporte, mas absolutamente nenhum direito. Mesmo assim, representam cerca de 50% da população.
Oficialmente são listados como 35%, mas quando se considera que eles não podem sair e que os jovens estonianos, graças ao espaço Schengen, vêm deixando a Estônia nos últimos 20 anos saindo em massa, mesmo que a Estônia continue contando-os como se ainda morassem lá, trata-se de pessoas que voltam uma, talvez 2 vezes por ano para visitar os pais. E só. Eles não moram lá. Não moram lá há muito tempo. E muitos deles nem sequer falam estoniano, não falam letão, não falam inglês nem alemão. E a população russa não pode ir a lugar nenhum, então sua porcentagem real aumentou bastante. A Noruega é 95% etnicamente russa. E essas pessoas não têm absolutamente nenhum direito. A Estônia patrocina desfiles da SS todos os anos, patrocinados pelo governo com participação de autoridades. Literalmente, a Letônia e a Lituânia fazem exatamente a mesma coisa. E agora, depois desses ataques, a atenção sobre por que diabos Narva faz parte da Estônia ganhou grande destaque na Rússia. Sabe, vamos trazer nosso povo de volta. Essa é a mentalidade em torno dessas fronteiras soviéticas falsas que foram criadas pela União Soviética. E isso poderia ter sido evitado se os russos tivessem sido tratados normalmente na Estônia, mas isso não aconteceu. Para que isso acontecesse, o regime que existe hoje na Estônia não estaria no poder, e o país não apoiaria os ucranianos da forma como apoia agora. Então a intenção é que precisamos restabelecer a dissuasão, e a Estônia é o candidato mais fácil como campo de testes para vermos como fazer isso. Vou usá-la como exemplo. E não acho que a Europa vá, o restante da Europa, o restante da UE, marchar para a guerra por causa da Estônia, especialmente considerando tudo o que está acontecendo no momento. Mas existe uma guerra maior, como você perguntou antes? Sei que não respondi isso, acho que sim. Infelizmente, vai haver uma guerra maior. Não acredito que a liderança europeia vá ser inteligente o suficiente para evitá-la. E se Orbán perder essas eleições amanhã, garanto que o cronograma será acelerado muito rapidamente em direção a uma grande guerra, provavelmente dentro do próximo ano, no máximo 2. Orbán tem sido provavelmente um dos maiores freios nessa corrida em direção ao vamos evitar uma guerra com a Rússia. E só para entender o quão insanos e estúpidos essas pessoas são, a UE, ou em breve será a UEB, o exército da OTAN será basicamente o exército da UEB, porque tudo que farão é trocar os emblemas e colocar um novo. As mesmas pessoas. Eles estavam treinando para lidar com baixas em massa em uma grande guerra com a Rússia. E a projeção deles era de que poderiam ter de lidar com até 1.000 feridos por dia. Vocês estão completamente fora da realidade. A Ucrânia, e este é um conflito muito limitado, e o exército russo ainda é bastante restringido pelos líderes políticos quanto ao que pode ou não fazer. A Ucrânia está sofrendo cerca de 1.200 a 1.500 mortos por dia, e cerca de 2.000 feridos por dia em um conflito muito limitado. Isso se está em mortal. Ukraine is suffering around 1,200, 1,500 dead a day and about 2,000 wounded a day on a very limited conflict. If this goes into all-out war, 1,000 wounded a day. Sabe, 1.000 feridos por dia. Tente cerca de 10.000 feridos por dia. O sistema europeu está longe de conseguir lidar com o que está por vir. Mas temos visto a militarização se espalhar em todas as direções. Quero dizer, quando alemães de até 42 anos não podem deixar o país sem permissão do Ministério da Defesa, esse é o primeiro grande passo rumo à ucranianização da Europa. Quando a Alemanha começa a condenar jornalistas, ainda não estão atirando neles, mas isso virá com o tempo. Vão levá-los para a floresta e atirar neles, como os ucranianos fizeram, fazê-los desaparecer se forem vozes incômodas, exatamente como os ucranianos fizeram. E os ucranianos provavelmente estão mostrando a eles como fazer isso direito hoje em dia, porque os assessores ucranianos estão por toda parte, treinando todos os direitistas, ou a direita. E não é certo dizer que os direitistas são nazistas. Nazistas não são de direita.
O nacionalsocialismo está longe de ser de direita, mas todos esses grupos estão sendo treinados pelos ucranianos. Eles estão infiltrados por toda parte e estão sendo trazidos como repressores. Então, a Europa está seguindo na mesma direção. Veja, aquele turco, bem, ele é alemão, nascido na Alemanha, de ascendência turca, jornalista, não consigo lembrar o nome dele. Sabe, eles mal conseguiram reabrir as contas da esposa dele. As contas da esposa dele foram encerradas. Ele nunca quebrou nenhuma lei, mas falhou no teste de moralidade da União Europeia, e eles o proibiram de comprar comida, trabalhar, vender ou usar dinheiro. E diferente de quando alguém era excomungado na Idade Média, quando se quisesse podia ir embora, agora não é permitido sair. Você não pode deixar a Alemanha. A intenção é que você fique ali, passando fome e morrendo lentamente, como um exemplo para todos os outros. Para o restante dos europeus ocidentais, e em especial para os alemães, do que não fazer se não quiser morrer lentamente de fome e ser assassinado pelo seu governo de forma gradual. Então, os alemães estão trazendo de volta o serviço militar obrigatório. Eles estão seguindo o exemplo de outros países. Olha, os poloneses restabeleceram o alistamento obrigatório durante o feriado da Páscoa, 2 anos atrás, então quase ninguém percebeu. Eles acordaram depois das celebrações de Páscoa e, temos o serviço militar obrigatório. Sabe, as leis já tinham sido aprovadas. Que bom. Estão fazendo a mesma coisa em várias partes da Europa. Então a Europa, os países não russos, a Europa não bielorrussa, e com sorte, ainda poderemos dizer depois de domingo, a Europa não austro-húngara, ainda está numa corrida para a guerra. É uma corrida suicida, sem dúvida, mas é uma corrida para a guerra. Na verdade, li no jornal esta manhã que os alemães tiveram que reverter a regra sobre não deixar o país porque era demais. Mas em outras áreas, é claro, eles continuam, digamos, perdendo a cabeça enquanto avançam ainda mais nessa direção. Acho que parte dessa ideia de entrar na guerra contra a Rússia é a ilusão do controle da escalada. Ou seja, podemos entrar na guerra, mas faremos isso em nossos próprios termos, para que ainda possamos limitar a luta ao território ucraniano e russo. Uma das principais lições da guerra com o Irã deveria ser que você não pode mais ditar os termos. É como quando os iranianos começaram a atacar todas as bases americanas na região e fecharam o Estreito de Hormuz. E os americanos mais ou menos disseram, isso não faz parte das regras. Estávamos planejando limitar esse território e talvez vocês pudessem atacar Israel. Quero dizer, essa é a ilusão do controle da escalada. E acho que isso está ligado ao momento unipolar. Porque se você não seguisse as regras definidas pelos Estados Unidos e pelos europeus sobre como as guerras deveriam ser travadas, seria esmagado, em vez de apenas um pouco esmagado. Então não acho que eles percebam que as regras mudaram. Você mencionou isso sobre a Europa. É um bom ponto. Eu mesmo cometo esse erro. E é interessante que ao usar a palavra Europa para excluir a Rússia, houve muita literatura acadêmica sobre isso nos anos 1990, de que a União Europeia gradualmente começou a se referir a si mesma como Europa, como parte de um esforço mais amplo para afastar os russos da Europa nos âmbitos de segurança, econômico, político e até conceitual. Então, simplesmente a Rússia não é considerada europeia. Essa era a ideia em discussão. E agora me pego falando de Europa e Rússia, como se a Rússia não fosse, o maior país da Europa. Mas, enfim. Eu queria perguntar novamente sobre os estados bálticos, porque me lembro de que quando eles ingressaram tanto na UE quanto na OTAN, em outras palavras, na Europa, em 2004, todo o argumento era de que os russos deveriam ficar felizes, porque agora eles estavam se juntando à comunidade de valores. Então, ao ingressarem nesse clube liberal democrático, se a Rússia está preocupada com os direitos das minorias russas, isso deveria ser a garantia. Mas agora já se passaram 22 anos. Essas são pessoas que nasceram lá. Seus pais nasceram lá. Seus avós nasceram lá.
Por que elas ainda não podem votar? Por que não podem ocupar cargos no governo? Por que são cidadãos de segunda classe? E é como se as pessoas acreditassem que isso não era um projeto geopolítico, que era realmente uma comunidade de valores. Não acho que tenha sido algo enganoso. Acho que as pessoas realmente acreditavam nisso. Mas de novo, desculpe, estou chegando à minha pergunta. A guerra com o Irã, uma das principais conclusões a que cheguei, foi que um dos motivos pelos quais acho que Trump teve que recuar, no fim das contas, foi porque ele não tinha controle sobre a escalada. Ele não conseguiu subir aquela escada de escalada porque os iranianos o acompanharam até o topo. Tudo o que ele fazia, os iranianos espelhavam. E eu fico pensando, até que ponto os russos seguiram esse mesmo exemplo? Porque eles não fizeram isso. Eles decidiram, bem, vamos apenas nos concentrar em concluir a operação militar na Ucrânia e não provocar um conflito direto com a OTAN. Se a Ucrânia começar a desmoronar agora, pelo menos o seu exército, nos próximos meses, estamos vendo essa retórica vinda dos britânicos, franceses e alemães de que, bem, então teremos que intervir para essencialmente mudar o rumo. Não usando exatamente essas palavras, mas como você disse, todos agora estão falando sobre guerra com a Rússia. Então você vê a Rússia mudando sua abordagem, não apenas em relação à Ucrânia, mas também aos europeus. Sim, sabe? E aliás, a desculpa que os bálticos usam para a minoria russa é que eles eram colonos soviéticos. Eles lembram a todos que essas áreas faziam parte da Rússia desde que Pedro o Grande derrotou Carlos, o nem tão grande, e por magnanimidade, depois de tomar esses territórios, ele na verdade pagou por eles. A Rússia comprou a terra, não comprou as pessoas. As pessoas nem são mencionadas no contrato, porque não tinham direitos entre o Império Sueco derrotado e o Império Sueco que, por assim dizer, vendeu a terra. Mas é o mesmo tipo de lógica de quando os Estados Unidos compraram o meio-oeste, ou sudoeste, do México, depois que as tropas americanas já estavam ocupando a cidade do México. Foi muito fácil. Bem, eles pagaram uma taxa cerimonial, simbólica por isso. A desculpa para não conceder cidadania russa nessas áreas tinha sido, aliás, os intelectuais russos dessas regiões faziam parte do movimento pela independência em 90, que todos eram colonos soviéticos. Na Letônia isso é mais ou menos verdade. Quero dizer, obviamente, havia russos vivendo lá desde o Império anterior, desde os anos 1700. Mas como território russo, havia 2 pequenos principados russos, ou volosts, no sul da Livônia, mas eles foram exterminados pelos cruzados por volta dos anos 1100. Então, depois disso, sim, a presença russa na Livônia existia. Mas, por outro lado, se olharmos para a Estônia, vemos que Narva, a presença russa em Narva, continua desde antes mesmo de Narva ser fundada, por volta do ano 900. Então, chamá-los de colonos, sabe, eles estão lá há apenas 1000 anos e ainda assim são chamados de colonos. Isso não faz muito sentido. E você tem razão nisso. E eu também venho dizendo, veja, a Rússia só precisa... Se não quisermos entrar em uma guerra nuclear, eu fico com os americanos. Os americanos jamais sacrificariam nem mesmo a menor cidade ou vila americana por Londres, ou por Paris, ou por Berlim, e definitivamente não por alguma Varsóvia, ou, Deus me livre, alguma Riga, ou qualquer uma daquelas outras cidades. Eles não vão fazer isso, não importa o quanto os europeus queiram se iludir acreditando no contrário. Veja bem, os russos começaram com isso. Nós não somos europeus. Aliás, isso é uma mudança na Rússia. Nós não somos europeus, não fazemos parte dessa civilização, somos nossa própria civilização. E mesmo que eles não se chamem mais de europeus, isso é uma grande mudança na Rússia agora, no psiquismo russo. Eles não querem ter nada a ver com aquele povo. E é isso, aliás, que muitos empresários europeus e da União Europeia parecem não entender. Eles acham que assim que, por mais tempo que leve esse conflito a acabar,
poderão simplesmente voltar e retomar o trabalho como se nada tivesse acontecido. Não, muitas dessas empresas não são bem-vindas. Vai levar pelo menos uma geração, talvez duas, para tirar o gosto amargo da boca de todos pelo que aconteceu. Em menor escala desde 2014 e, em grande medida, desde 2022. E a dissuasão precisa ser restabelecida. Se não for, estaremos diante de armas nucleares. Quero dizer, isso é uma questão de tempo, porque os europeus vão acabar fazendo algo estúpido. Os europeus ainda não começaram a conversar. Os europeus, novamente a União Europeia, começaram a falar sobre como vão se armar, tornar-se uma potência nuclear. Bem, você sabe, quando se tem uma potência nuclear ao lado, e alguém quer se tornar uma potência nuclear ao lado, que todos os dias diz, vamos exterminar vocês, vamos destruir seu país, vamos dividir vocês em 40 entidades diferentes, vamos fazer isso com vocês, vamos fazer aquilo com vocês. E agora estão dizendo, vamos conseguir armas nucleares. A pressão sobre o Kremlin para fazer algo antes que eles obtenham armas nucleares vai ser insana. Já é insana. E o Irã teve um papel enorme nisso, porque o que vemos no Irã, você tem razão, o Irã acabou, quero dizer, arrasou. 13 bases americanas ao longo do Golfo Pérsico foram atingidas, e o Irã retaliou contra empresas e indústrias americanas. Quero dizer, eles não atacam todo mundo. Quando são atingidos, respondem primeiro e, acima de tudo, a empresas de propriedade israelense e americana. Acontece que há empresas americanas por todo o sul do Golfo, e quando elas são atacadas, o Irã responde. O Irã teve 30 universidades bombardeadas pelo que chamarei de coalizão sionista. Não sei como mais chamar, entre os sionistas cristãos e judeus, ambos cultos heréticos. Eles bombardearam 30 universidades iranianas sem aviso prévio. Há um pequeno crime de guerra. O que é um pequeno crime de guerra entre sionistas no café da manhã, certo? O Irã, por sua vez, bombardeou todas as universidades com afiliação americana e israelense, mas deu um dia de aviso para que todos pudessem sair. Essa é a diferença entre os iranianos e os sionistas. Eles realmente avisaram a todos. Tirem seu pessoal daí e mantenham-nos a pelo menos 1 quilômetro de distância, porque vamos incendiar esses prédios, em resposta. E têm feito isso continuamente. Eles não atingiram hospitais, ao contrário das dezenas de hospitais atingidos pelos sionistas em qualquer lugar onde tenham lutado, e assim por diante. E qual é a mensagem? Eu mesmo tenho repetido essa mensagem. Admito isso de imediato, na televisão russa. E provavelmente sou um dos menos agressivos entre os que têm dito isso abertamente. Aprendam a lição. Os Estados Unidos não vão entrar em uma guerra nuclear. A União Europeia precisa entender o conceito de dissuasão. E a única maneira de fazer isso é dando um exemplo. E a Estônia, eu acho, é agora o principal exemplo. Porque, quer estejam lançando esses drones a partir da Estônia, sejam ucranianos ou estonianos os responsáveis, ou apenas passando pelo território estoniano, o fato de os estonianos permitirem conscientemente o uso de seu espaço aéreo significa que agora eles fazem parte da guerra, independentemente de como encarem isso. Realisticamente, se eles realmente estiverem voando por todo o trajeto, então a Polônia e a Letônia também fazem parte dessa guerra. Ponto final. Mas vamos nos concentrar na Estônia. A Estônia é um lugar ideal para dar um golpe muito duro e deixar claro para todos que essa história acabou. Vamos tratar cada um de vocês como se estivesse fazendo uma declaração de guerra ao agir dessa forma. E então nós vamos destruí-los como uma declaração de guerra. Olhe para a Estônia, ainda está fumegando. Vai ter que ser assim. Caso contrário, você arrisca uma guerra muito maior. Às vezes é preciso sacrificar 1000 para salvar 1 milhão. Ou, neste caso, para a União Europeia, talvez uns 300 a 400 milhões. Mas, infelizmente, foi a esse ponto que chegamos. Chegamos aqui em grande parte porque a política da Rússia tem sido, bem, incremental, tentando avançar suas posições pouco a pouco e sem fazer movimentos ousados. Porque, novamente, assim como a União Europeia, o Ocidente está projetando seus próprios valores modernos e distorcidos sobre a Rússia.
projecting its own very warped and modern values onto Russia. Russia's projecting its own values onto them. A Rússia está projetando seus próprios valores sobre eles. Essa é uma tendência ruim na humanidade, projetar seus próprios valores e sua própria posição sobre os outros. E a posição da Rússia tem sido, bem, se fizermos um movimento muito grande, vamos assustar a OTAN e provocar uma guerra. Não, vocês vão assustar a OTAN para fora de uma guerra. Estão fazendo exatamente o oposto do que deveriam fazer. É preciso assustar a OTAN, o pessoal da UE, fazendo-os pensar, lá vem o martelo russo, e então eles ficarão mais do que dispostos a conversar. Se olharmos para as armas pesadas, os primeiros tanques entregues à Ucrânia vieram da Eslováquia. Por que a Eslováquia? Pré-fiso, Eslováquia. A Eslováquia é pequena e se a Rússia atacasse a Eslováquia não seria grande coisa. Mas a Rússia não o fez. E então veio o certo e começou a correria. As portas se abriram, os portões se abriram e começaram a inundar a Ucrânia com todo tipo de suprimento de guerra que conseguissem. Isso aconteceu de forma gradual, exceto que a Rússia não respondeu como deveria e a dissuasão desapareceu. Pelo menos nesse nível. Um movimento muito errado. Se a Rússia tivesse atacado simbolicamente a Eslováquia ou as áreas de fronteira e dito, da próxima vez vamos atrás de Berlim, todos teriam entendido a mensagem muito rapidamente. Você realmente não consegue controlar muito da Eslováquia. Eles são insanos. Agora todos seremos pacíficos. Pelo menos você sabe, mais pacíficos. Mas não foram. E eu dizia naquela época que deveríamos atacá-los, absolutamente. Porque do contrário as coisas só piorariam. E pioraram. Então agora estamos entre ter uma guerra total com a União Europeia ou dar um exemplo. Mas eles ainda hesitam em dar esse exemplo. O que só alimenta a histeria de guerra no Ocidente. Porque ele não vê nenhuma reação contra si mesmo. Você tem razão. Eles acham que isso vai ficar só na Ucrânia. Toda vez que escalamos, são apenas os ucranianos que apanham. E eles são carne mesmo. Quem se importa com quantos ucranianos morreram? Eles nem são pessoas de verdade. Não fazem parte do Ocidente. São apenas fantoches. Eles podem morrer. Quantos deles quisermos que morram? Não damos a mínima para essas pessoas. Essa é a realidade do Ocidente. E até agora eles provaram estar certos. Todas as respostas voltaram para a Ucrânia em vez de irem para onde deveriam, pelo menos para os Bálticos. E o Irã mostrou, sabe, do que você tem medo. Veja o que fizemos com os americanos, veja o que fizemos com a base americana, veja o que fizemos com os aliados deles. Estamos mortos? Estamos nisso? E você é uma superpotência nuclear. Essa é a mensagem na Rússia. É isso que está repercutindo, até mesmo na televisão estatal. A pressão é imensa. Atacar com força e dar o exemplo. É o que deve ser feito para restaurar a dissuasão. A dissuasão nunca deveria ter sido perdida. Ela se perdeu numa tentativa de não perdê-la, numa tentativa de não escalar a guerra. Mas, novamente, a Rússia está projetando, a liderança russa projetando os valores russos. Não queremos uma guerra, matter Gremger, entering through could freight more days into Harris do Ocidente e Ivastor Grant for ground hair. Central European leadership, and that was a big mistake. Bem, acho que parte do problema é que os líderes europeus, assim como a mídia, se iludiram, porque a retórica dos últimos 4 anos tem sido algo como temos todo o direito de permitir que os ucranianos se defendam. Colocada dessa forma, soa extremamente razoável. Os ucranianos estão lutando por sua pátria. Por que não deveriam receber ajuda? O problema, porém, é que a OTAN preparou os ucranianos para isso. Quero dizer, foram eles que derrubaram o governo, que os armaram, treinaram e sabotaram todas as diferentes negociações, incluindo o resultado das eleições de 2019. Então, com um propósito muito explícito, eles buscam usar os ucranianos para impor uma derrota estratégica à Rússia. Como você disse, quando há pessoas como a chefe de política externa da UE,
Kaja Kallas, defendendo a fragmentação da Rússia como um dos resultados ideais, não dá para sustentar essa narrativa inocente de estamos apenas ajudando os ucranianos. Esta também é uma guerra contra a Rússia. E os europeus, eles são participantes. Eu conversei com John Mearsheimer e disse, bem, você sabe, estamos em uma guerra por procuração com a Rússia. Mas Glenn, já passamos dessa fase. Agora estamos travando uma guerra direta. E eu acho que isso é importante. Quero dizer, quando você fala isso na Europa, eles dizem, por que você está repetindo propaganda russa? Mas é preciso aceitar a realidade como ela é. Se você se ilude, acaba fazendo coisas muito tolas. E a consequência, eu acho, está prestes a chegar. Concordo com você, no entanto. Acho que, se acabarmos em uma guerra direta, bem, não necessariamente uma grande guerra, mas pelo menos um confronto direto agora entre a Rússia e um país da OTAN, provavelmente será em um dos estados bálticos, e eu diria que a Estônia é o candidato mais provável. Você tem alguma consideração final antes de encerrarmos? Bem, sabe, os bolcheviques, enfim, sim, você está absolutamente certo. Isso já passou há muito de uma guerra por procuração. Quando os HIMARS apareceram, eu dizia desde o primeiro dia, são soldados americanos disparando os HIMARS. Isso é americano do começo ao fim. As pessoas diziam, não, são os ucranianos que disparam os HIMARS. Não, os ucranianos não os disparam, são os americanos que disparam os HIMARS. É a América disparando HIMARS contra a infraestrutura russa, infraestrutura civil, matando civis russos. E o New York Times, no fim de dezembro de 2024, publicou um grande artigo, basicamente, apenas reforçando tudo o que eu vinha dizendo. E na televisão russa, eles olham para mim como se eu tivesse perdido o juízo. É tipo, é ucraniano, não, é americano. E o New York Times acabou de confirmar tudo, até que os ataques com mísseis não foram algo que o regime ditatorial de Zelensky pediu. Foram generais americanos exigindo esses ataques e usando-os contra cidades russas. Bem, Lugansk foi atingida recentemente. Uma universidade foi atingida, uma escola foi atingida, grande surpresa. E por aí vai. Isso não é novidade. E lugar que o não saiba é uma exageração, afinal. It's my home city, my birth city. You're right, absolutely. Sim, você está absolutamente certo. Isso já foi muito além de uma guerra por procuração e se tornou uma guerra em plena escala. Quero dizer, vários membros do Estado-Maior da OTAN foram eliminados por mísseis russos. Generais da OTAN, sabe, aqueles que supostamente saem para a floresta no meio da noite ou vão para as montanhas fazer trilhas e então misteriosamente caem e morrem. De que outra forma poderiam justificar as perdas ou simplesmente não mencioná-las? Então sim, isso não é novidade. Quando você tem pessoal militar estrangeiro sentado ali planejando e fazendo tudo, exceto a parte da execução, da guerra de outra pessoa, você não está em uma situação de procuração. Você está completamente envolvido no conflito. Não há outra maneira de encarar isso. E mais uma vez, os americanos não vão lutar nessa guerra. De jeito nenhum. Eles vão lucrar com essa guerra. Sabe, eu tenho um pequeno alerta para a carne chamada União Europeia. Porque adivinhem, senhoras e senhores, vocês são a carne. Vocês são a próxima leva de carne para os americanos ganharem dinheiro às suas custas. Gostem ou não, olhem-se no espelho e entendam. Vocês são biomaterial que será usado para gerar muito dinheiro para as finanças ocidentais em Nova York e talvez em Londres, dependendo de os ingleses conseguirem ou não evitar se envolver desta vez. Eles fizeram isso na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Estavam tentando lucrar com isso, colocar todo mundo para lutar e acabaram sendo arrastados nas duas vezes. Talvez dessa vez não sejam, mas o fato é que a Europa Central e Ocidental já está envolvida nessa luta. Isso só vai piorar para eles. Veja, os americanos vão permanecer neutros, mas vão alimentar a Europa e continuar empurrando a parte não russa da Europa para a guerra com a parte russa, pro-Axis.
Neues Vorsitzende Brace de Baron Hinley 98. We're talking about this since 1998 in the open, not in a major. Well, like I said, Não de forma significativa. Como eu disse, acho que o primeiro artigo que li foi na Forbes, se não me engano. Precisamos de outra boa guerra. E a boa guerra era a Segunda Guerra Mundial, porque tirou os Estados Unidos da Grande Depressão. Eles já estavam falando sobre isso em 1998. Então, se estavam falando sobre isso em 1998, em algo como a Forbes, isso significa que já vinham discutindo entre eles desde o início dos anos 1990. Essas coisas não sobem tão rápido. E sim, eles vêm preparando o biomaterial chamado europeus para uma grande guerra há uns 20, 30 anos, na verdade. E estão planejando lucrar com isso. A América tem muito equipamento que foi desativado. Tanques M1, tanques M1A1, Bradleys de diferentes gerações. O que se faz com equipamento desativado? Bem, ou você paga para desmontá-lo, ou encontra alguém para comprá-lo. E a Europa vai ser o campo de batalha em que eles vão se envolver. E vamos encarar a realidade. Para a raça branca da Europa, este é o seu Ragnarok. Vocês não vão sair disso com vida. Os europeus brancos, na maior parte da Europa, já estão se tornando minoria. E depois dessa grande guerra, eles serão minorias absolutas. Eles vão ser uma população substituída. Vou dizer outra coisa muito desconfortável para as pessoas. Quando as elites falam em reduzir a população humana para algo entre 500 milhão e 1 bilhão de pessoas, o que significa exterminar o restante, e sobre o bilhão dourado, a maioria dos europeus pensou, nós faremos parte desse bilhão dourado, a Europa fará parte desse território. Vocês não estão na lista. Vocês serão exterminados e substituídos, e já estão sendo exterminados e substituídos, por outras populações mais fáceis de controlar. Porque o bilhão dourado significa que apenas essas pessoas terão de vez. As pessoas douradas serão aquele 1% do topo, e elas terão mais uns 20%, a classe gerencial e profissional instruída que serve à sua riqueza. É preciso ter engenheiros, militares, policiais e assim por diante. E os 70% ou 80% de baixo serão os servos no Estado, ou estados, tecnofeudais. Todo o resto vai acabar morto. Então você se pergunta se os servos não acabarão invejando os mortos antes que tudo isso termine, considerando qual será o destino deles. Mas os europeus, o europeu médio, não for 10. Eles vão ser eliminados de um jeito ou de outro. Vão ser substituídos e misturados com outras nacionalidades que estão sendo ativamente trazidas como substitutas. Veja, nós não chegamos à migração em massa por acaso. É claro que sabiam o que a migração em massa faria. Ela foi planejada assim. Só um idiota que não presta atenção à história ou à realidade pensaria, certo, vamos trazer 20 ou 30 milhões de pessoas. Vamos trazer 8 milhões de pessoas para a Inglaterra em uma grande onda ao longo de 20 anos. E elas vão se tornar o inglês médio que não bebe. É claro que eles não vão fazer isso. Eles formam enclaves instantaneamente, formam entidades separadas instantaneamente. Mas como essas pessoas vêm de todas as partes do mundo e estão em uma terra estrangeira, tornam-se sem raízes e é mais fácil controlá-las. E para sociedades acostumadas a serem controladas, isso torna tudo ainda mais fácil. Então você se livra da população, obtém a população que deseja, ou alguma mistura, uma combinação. Tudo que você precisa fazer é olhar para os cartazes de Nós somos a Europa. Uma garota branca, um paquistanês ou indiano, um árabe e um africano. Nós somos a Europa. Esse é o cartaz. E o próximo cartaz diz, defenda a Alemanha, defenda a Europa. São todos homens brancos. Essa é a mensagem. As pessoas que precisam ser eliminadas são os homens brancos europeus, e o resto se resolverá sozinho. Então, sabe, acordem, ou seus filhos não terão futuro. E são os próprios líderes de vocês que vão fazer isso com vocês. Não sei como dizer de outra forma. Bem, esse é um comentário bem sombrio. Obrigado, Stanislav. Bem, obrigado. Ainda assim, tem sido um ótimo fim de semana até agora.
Para você também, e uma feliz Páscoa para todos. Well, thank you, and yeah, still a great weekend so far. Yeah, You too, and happy Easter to everybody. happy. Orthodox Easter.